Queridos irmãos e queridas irmãs aqui em nosso santuário, e queridos irmãos e queridas irmãs que estão acompanhando, participando desta missa através da rádio difusora e também pelas redes sociais aqui do santuário. Nós já estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo da Quaresma. E a cada dia, quando escutamos a palavra de Deus, de modo particular aos domingos, quando temos a oportunidade também de participar da missa, Deus tem iluminado a nossa vida como um exame de consciência. E hoje não é diferente. O mesmo está acontecendo conosco. Vamos meditar um pouquinho, iluminando pela palavra de Deus a nossa vida de cada dia. A primeira leitura nos conta que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. E por que ele estava apacentando ali o rebanho? Porque tempos atrás ele viu um companheiro sofrendo uma grande injustiça e ele foi lutar para defender aquela pessoa. E ao defender, ele matou o agressor. E agora ele foge, ele se ausenta das consequências e vai para a casa do seu sogro. E começa humildemente, embora não fosse a sua profissão, cuidar daquele rebanho. A primeira lição que Deus vem iluminar a nossa vida neste domingo: em nenhum momento nós devemos escolher a violência para dirigir a nossa vida. Porque quando nós somos violentos, pelas palavras, pelos pensamentos e pelas atitudes, nós nos prejudicamos, prejudicando as pessoas. Então guardem esse primeiro ensinamento. Se você desde criança é muito afoito, ou se você tem alguém dentro da sua família ainda pequeno, que tem um temperamento acelerado, pede mansidão para Deus, tanto para você, quanto para aquela pessoa, pois a violência gera violência e tristeza, é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento: Deus olha para as nossas fraquezas de cada dia e vem ao nosso encontro para nos ajudar. E quantos sinais dentro da vida, todos nós que estamos aqui no santuário e todos que estão me escutando pela rádio difusora e pela internet, quantos sinais do amor de Deus nos recuperando nós temos dentro da nossa vida. Ainda daqui a pouco, quando chegar o momento da comunhão, a gente vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nós não somos dignos de tanto amor que Deus nos oferece, mas Ele quer restituir a vida, a paz, a sua bênção, a sua alegria dentro do nosso coração. E por isso então Ele vem como veio até Moisés naquela sarça ardente, através de algum acontecimento, seja um acontecimento gostoso ou não, Deus diz para nós a mesma coisa que disse para Moisés. Pronuncia o nosso nome e de repente ele diz: tira a sua sandália, porque esta terra
é santa, é sagrada. Onde Deus está, tudo se torna sagrado. E o que significa tirar a sandália? Significa, meus queridos irmãos e irmãs, que para a gente conhecer Deus e estar perto dEle e escutá-lo e sentir que Ele nos convida a ter uma missão aqui na terra, nós também precisamos tirar a sandália do orgulho, da vaidade, a sandália da fofoca, a sandália do desamor, a sandália da fiscalização, a sandália da superioridade. Quando nós temos, infelizmente, essas características dentro da nossa vida, nós nos sentimos grandiosos, orgulhosos, cheios de vaidade. E quanto mais a gente é desse jeito, e com tantos outros defeitos, tudo se torna mais difícil. Por quê? Porque eu não consigo experimentar o amor, a graça, a presença de Deus dentro da minha vida. Então Deus vem dizer a cada um de nós todos os dias: você quer ser iluminado por mim? A sua vida é amada por mim, Deus fala. Então tira a sandália. É um tempo quaresmal que nós estamos vivendo, um tempo de conversão. E São Paulo vem nos convidar, na segunda leitura, a continuar como os cristãos de Corinto, a beber da única fonte que brota da rocha firme e eterna, que é o próprio Cristo. Hoje, no mundo que a gente vive, até influenciado pela internet, antigamente a gente dizia influenciado pela televisão. Hoje a televisão ficou até em segundo plano, mas influenciado por tantas ideias bonitas e feias que a própria internet tem a nos oferecer. Nós muitas vezes, meus irmãos, não bebemos de Cristo. Achamos mais importante aqueles ensinamentos que nos levam a ter uma vida individualista, pensando apenas em nós, a entrar na evolução do tempo, achando que o mundo hoje é diferente. Não é diferente na sua essência, porque Deus criou um mundo que é um paraíso, e Deus não mudou. Deus não tem internet, Deus não tem celular, Deus não tem computador. Deus conversa conosco na simplicidade da nossa vida, nos acontecimentos de cada dia. Eu não estou dizendo para que a gente, voltando para casa, jogue fora no lixo o computador, o celular e assim por diante, mas que a gente tenha sabedoria, prudência, equilíbrio, mansidão, para podermos continuar bebendo daquela fonte de misericórdia que não acaba nunca, que é o amor de Deus. E as renovações que Deus faz conosco é a mesma que Ele fez atendendo o pedido do vinhateiro que cuidava daquela figueira. Quando Ele pede, é o próprio Cristo que pede para o Pai: não corta não, faz 3 anos que o Senhor procura figos, deixa eu cuidar melhor dela. E a figueira não foi cortada. Ou seja, Deus vem nos ensinar que Ele dá tempo ao tempo, mas Ele não dorme. Ele dá tempo ao tempo, mas Ele não está morto. Ele vai continuando a conduzir nossa vida.
e vai percebendo que muitas vezes nós estamos precisando de adubo dentro da nossa vida. E o adubo chama-se amor divino. Chama-se a prática da caridade, chama-se a prática da bondade. Porque São Paulo, na segunda leitura, disse: aqueles que escolheram a bondade viveram, mas aqueles que não escolheram a bondade, buscaram a maldade para a própria vida e para a vida dos outros, esses morreram. Está na segunda leitura. Mas não é a morte física, não. Eles continuaram até vivos, mas mortos por dentro. Porque quando a gente faz o bem, nós somos como a água que vai irrigando a terra e que as árvores que estão na beira do rio estão sempre bonitas, verdes, produzindo flores e frutos. Mas uma árvore que é colocada no deserto, onde não tem a água, ela seca. Quando nós esquecemos de Deus, quando nós murmuramos e não aceitamos a sua vontade dentro da nossa vida, quando nele não confiamos de verdade plenamente, a gente se torna uma árvore que morre. A gente continuará vivendo nesse mundo, mas para nós tudo estará triste, nada terá sentido e nós vamos sofrendo. Por isso que nesse terceiro domingo da Quaresma, Deus vem dizer para mim e dizer para todos nós que estamos aqui no santuário ou acompanhando pela radiodifusora e pela internet a Santa Missa. Pensa um pouco na sua vida. Como já escutamos, larga o orgulho, não seja tão vaidoso, procure a humildade, confia em mim, deposita sua esperança e deixa eu colocar a água que é a minha vida dentro da sua história, e você perceberá passo a passo que Deus na sua bondade cuidará sempre da sua vida. Esse é um outro grande ensinamento que a gente recebe nesta Eucaristia. Mas eu encerro a homilia dizendo: Deus escutou seu Filho. Nós somos aquela figueira, hoje no mundo que a gente está. E Jesus olha carinhosamente para nós. Ele não passa a mão nos nossos erros, mas Ele conduz com a sua mão protetora a nossa vida, para cada dia errarmos menos e buscarmos a verdadeira vida e produzir frutos. De verdade eu encerro dizendo assim: nunca coloquem na mente e no coração: eu vou conduzir minha vida do jeito que os outros conduzem, porque parece que quem não é honesto tem mais do que eu, e eu sou honesto, tenho menos, sofro mais. Eu vou conduzir minha vida do jeito que os outros conduzem. Muitos escolhem a maldade e estão sempre em destaque. Eu escolho a bondade, estou sempre para trás, o último. E aí eu preciso me lembrar que Jesus mesmo disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E nunca posso esquecer, no dia do meu julgamento, Deus não vai reunir todos juntos os maldosos e respingar alguma coisa na vida de todos, e às vezes não vai chegar em mim aquele respingo. O julgamento será individual. Cada um será julgado por aquilo que fez, na bondade
ou na maldade. Então a gente tem que ter muita perspicácia, estar muito atento e perceber que Deus, na sua misericórdia, não quer nenhum dos seus filhos longe, mas Ele quer que a gente todos os dias retire a sandália para pisar no chão sagrado que Ele nos oferece, como ofereceu a Moisés. Professemos nossa fé.